Falaram para eu falar daqui hoje, né? Para pegar a câmera, então vou ficar um pouquinho longe de vocês, mas tudo bem. Como o Thiago falou, a gente ficou a semana inteira lá, de segunda até hoje. A gente chegou agora de tardezinha aqui em Ribeirão, a gente estava em Atibaia. Estava dando aula lá para o eixo de educação cristã, no seminário. Então a Aline não pôde vir com a minha filha. Tá? Então, ela fez 3 meses semana passada, vocês lembram dela, ela estava aqui, né? Há um mês, dia 28 de fevereiro, quando a gente veio. Mas acho que a gente vai vir, se não me engano, daqui 15 dias, né? Por aí. E daí ela volta aqui, tá? E amanhã também a gente vai passar numa chácara com a igreja. E vai ficar muito cansativo para ela. Então ela ficou descansando hoje lá. Abram as Bíblias de vocês. Mateus capítulo 4. É onde nós estamos tratando. Depois de um mês. Quero ver se alguém vai lembrar alguma coisa depois de um mês sobre a tentação de Jesus e o que essa passagem tem a ver com a nossa vida. Tá? Mateus capítulo 4. Nós vamos, a partir desse texto, mas usando alguns outros hoje, falar sobre tentação. Tudo bem? Mês passado, né, dia 28 de fevereiro, nós tratamos sobre 2 aspectos da tentação que esse texto nos ensina para nós vencermos a tentação. Quem vai me ajudar? Aqui eu estou no vermelho ainda, né? Estou na beirada, não posso sair do vermelho. Então, quem vai me ajudar aí? Dia 28 de fevereiro nós falamos sobre 2 características, as 2 tinham 2 palavrinhas, bem facinho de lembrar. Quem falou? Pode falar bem alto aí. Obediência incondicional. Então, a tentação de Jesus nos ensina que o propósito de vida dele, mais do que satisfazer uma necessidade que era legítima, lembra? 40 dias sem comer, o diabo mostra uma pedra que, segundo os historiadores, é muito parecida com um pão sírio, um pouquinho mais gordinha com um pão sírio, assim. Mostra para Jesus, mas a vontade dele, o propósito de vida dele não era satisfazer uma necessidade, por mais que essa necessidade fosse lícita, comer. Não tem problema nenhum em comer um pão. Mas o objetivo de vida dele era essa obediência incondicional a Deus. Legal. Segunda lição que a gente aprende com a tentação foi tem a ver com ler alguma coisa, lembra? Lembra das respostas de Jesus na tentação? O que ele usou? A palavra. Então a gente colocou para a gente lembrar obediência incondicional, depois a prioridade da palavra. Então por 3 vezes Jesus fala, está escrito, num tempo grego, que dá a ideia de foi escrito uma vez e os efeitos daquilo que foi escrito continuam até hoje valendo, inclusive para aquela situação de Jesus. E a gente viu que não adianta só citar a palavra, porque o próprio diabo cita o Salmo 91, versículos 11 e 12. Então tem que citar, mas tem que citar de forma correta, conhecendo de fato a palavra, usando dentro do contexto, do jeito certinho. Então tem que estudar. Não é simplesmente pegar um versículo, embora isso é muito bom, memorizar, mas é saber em que contexto está esse versículo, estudar realmente o texto e deixar que a palavra faça efeito na nossa mente, nos nossos corações e a gente reflita isso em nossas atitudes. Então, obediência incondicional, prioridade da palavra. Se a gente quer vencer as tentações, assim como Jesus passou por esse evento e passou, a gente tem que lembrar dessas 2 características. E hoje a gente vai tratar de mais 3. Tá? Uma geral, como aquelas outras 2, e depois eu vou tratar de 2 públicos diferentes e como essa tentação de Jesus pode nos ajudar, independente de que momento que você está da sua vida. Então, deixa eu ler com vocês mais uma vez essa passagem. Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor, muito obrigado, Deus. Tua palavra é muito rica, transforma as nossas vidas, e agora que vamos meditar um pouco mais nessas lições que a tentação que o Teu Filho Jesus Cristo passou, e como essas lições podem ajudar as nossas vidas também. Nós rogamos a Ti sabedoria nesse momento para compreendermos aquilo que Mateus deixou registrado aqui por meio do Espírito Santo, e que isso de fato faça diferença nos nossos corações, diferente nas nossas vidas, e que a gente possa combater as tentações do nosso dia a dia por meio dessa palavra e utilizando-a como ferramenta, como a gente viu há um mês, Deus. Muito obrigado porque o Senhor deixou registrado isso para o nosso ensino. E eu peço agora o seu direcionamento enquanto nós vamos conversar sobre esses versículos. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 16, versículo 23. Eu vou pedir alguém para ler para mim. Mateus capítulo 16, versículo 23, bem alto para sair ali na gravação, senão sua voz não vai sair. Então, Mateus 16, versículo 23, alguém pode ler bem alto para mim? Isso, qual a semelhança dessa passagem que Jesus está conversando aí com Pedro, e Pedro estava... interessante que nessa passagem, um pouquinho antes, Jesus faz um elogio para Pedro, e logo depois Pedro recebe essa dura crítica de Jesus, para trás de mim, Satanás. O que isso lembra da passagem que a gente acabou de ler sobre a tentação de Jesus? Vocês repararam na terceira resposta de Jesus para a terceira tentação? Qual que é a resposta que Jesus dá? No finalzinho da resposta, o que ele fala para o diabo? Afasta-se de mim. E aí ele se encontra outra vez, não agora com o diabo, claro, ele não estava chamando Pedro de o diabo, ou possuído pelo diabo, mas ele quis dizer: Pedro, aquilo que você está propondo para mim, e Pedro estava falando para ele: mestre, fica tranquilo, o senhor não vai morrer não, a gente não vai deixar o senhor morrer, a gente está aqui para te defender. E aí Jesus olha para isso e fala assim: afasta-se de mim, Satanás. Essas duas expressões são exatamente a mesma. Ripage, Satanás. Nos dois encontros que Jesus tem, uma vez com Satanás, ao vivo e a cores lá para ele, tentando no deserto, e agora diante de Pedro, que está falando aquilo que vem de Satanás, atrapalhando o caminho de Jesus até a cruz. As duas respostas de Jesus são exatamente iguais no grego: afasta-se de mim. Ou se você está uma versão mais antiga, tem uma que fala arreda Satanás, alguma coisa assim, que uma linguagem mais antiga, afasta-se de mim, Satanás. Geralmente, a gente acha na nossa caminhada cristã que nós somos fortes. Talvez você já passou por isso. Talvez você caminhando até a escola,
se deparava com uma situação de possível tentação e caminhava um dia e olhava e falava assim: eu sou forte o suficiente para vencer essa tentação. Ou talvez você fica meia-noite, depois da meia-noite na internet, lá no seu quarto, tranca a porta e pensa assim: não, eu posso ficar sozinho diante do meu computador sem problema nenhuma, porque isso nunca vai acontecer comigo, eu sou forte o suficiente para vencer uma tentação. E essa arrogância, essa soberba, é o que a Bíblia diz que precede a queda, precede a ruína. E o que Jesus nos ensina aqui na tentação, tanto em Mateus capítulo 4, quanto diante de um caminho mais fácil ali em Mateus capítulo 16, é que diante da tentação, eu não tenho que lutar. Agora entenda bem o que eu vou dizer. Você não tem que lutar com as suas forças, achando que você é forte o suficiente, achando que você vai conseguir ficar diante daquela situação, lutando e convivendo com aquilo e vai vencer, mas é fugir de uma tentação como essa. E por 2 vezes Jesus fala: afasta-se de mim, Satanás. Em nenhum momento na tentação de Jesus a gente encontra ele: mas espera aí, Satanás, isso que você me propõe, será que dá para a gente negociar? O que você está querendo com isso? Jesus dá respostas diretas, objetivas, respostas firmes, com a intenção declarada ali na última resposta: afasta-se de mim, Satanás. E tem muito crente que gosta de ficar brincando com o perigo. Parece que é gostoso, ao invés de, diante de uma tentação, ao invés de falar assim: afasta-se de mim, eu fico: mas será que é errado? Será que é tão errado assim? Mas será que... E aí a gente vai flertando, né? No começo a gente até fica, né? Não, imagine, não, isso nunca. Mas a gente vai chegando perto: não, lógico que não. E a gente vai se aproximando diante de uma situação dessa e... eu ainda estou no tapete vermelho, tá? Está bem aqui na pontinha. A gente vai chegando diante de uma situação dessa e pensa: será que é tão errado assim? Percebe que Jesus não dá o mínimo de brecha para isso acontecer, e ele fala por 2 vezes diante de Satanás. Jesus Cristo, que poderia muito bem fazer o que quiser com Satanás, que continua e sempre foi um instrumento simplesmente na mão de Deus. Mas por 2 vezes ele olha para Satanás e fala: afasta-se de mim, Satanás. Eu não tenho nada com você. A gente não está aqui para discutir alguma coisa, a gente não está aqui para barganhar alguma coisa, a gente não está aqui para tentar lutar por alguma coisa. Diante de uma tentação, o que a gente tem que fazer é: corra, fuja, não lute com as suas próprias forças. Tiago dá alguns ensinamentos muito bacanas. Abra ali sua Bíblia para Tiago capítulo 4. E versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Perceba aqui como o irmão de Jesus parece que entendeu bem o que Jesus estava passando ali com essa história. E olha o que ele escreve, todo mundo achou? Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Não é discutam com o diabo, não é tentem convencer o diabo que ele está errado, não é assim, diante de uma situação que você está sendo tentado, né, fica ali, vai que você consegue, né, convencer a outra pessoa, que não, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, versículo 8, e ele se aproximará de vocês. Vocês perceberam que interessante? Essas 2 ordens de Tiago aqui, totalmente opostas, fugir de alguém e se aproximar de alguém, mas totalmente uma condicional à outra, porque se eu não fugir do diabo, eu nunca vou me aproximar de Deus. E o contrário, se eu quero fugir do diabo, eu tenho que me aproximar de Deus. Então, ao invés de eu ficar brincando com o pecado, ao invés de eu ficar flertando com uma tentação, o que Jesus me ensina é: afasta de Satanás, porque
logo depois no versículo 11 daquela tentação, que acontece? Anjos vêm e servem a Jesus Cristo. Jesus está falando assim: Satanás, eu não tenho nada contigo. E à medida que Satanás se afasta, os anjos se aproximam e servem a Jesus, satisfazendo aquelas necessidades que ele estava provavelmente comendo, passando por aquele desjejum. Mas percebe aqui, você tem que se afastar para se aproximar. Não tem como você falar assim: eu quero me aproximar de Deus, e continuar próximo ao diabo. E quando eu falo próximo ao diabo aqui, naquele contexto de tentação, é ficar flertando com a tentação, ficar brincando com a tentação, achando que aquilo você consegue vencer e passar por aquilo imune, você vai ficando muito perto da tentação. Olha o que diz o versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o humilde aqui nessa situação é aquele que, diante de uma tentação, ele olha para essa situação e fala assim: eu não consigo vencer essa tentação, eu não consigo por mim mesmo passar por essa tentação. E é por causa disso que ele foge do diabo, ele se aproxima de Deus e Deus o concede graça, porque ele é humilde. Agora, do outro lado está a pessoa que é orgulhosa o suficiente para falar assim: eu consigo, e isso pode acontecer com outros, fica muito tranquilo, mas comigo nunca vai acontecer isso. Eu consigo ficar perto dessa galera sem me influenciar, eu consigo ter as piores amizades na faculdade, eu consigo andar com os piores caras na rua, não tem problema nenhum, comigo nunca vai acontecer. E aí Deus se opõe aos orgulhosos, à medida que ele se aproxima do próprio diabo que está colocando essa tentação diante dele. O que Jesus está querendo ensinar aqui para a gente é que para vencer a tentação, você tem que se portar mais ou menos como fez José lá em Gênesis 39. Vocês lembram da clássica situação que ele passou ali de tentação? Trabalhando na casa de Potifar, um dia o seu servo sai, o que acontece? O que a mulher faz com ele? Aparece um dia na frente dele como? Totalmente nua, pelada, na frente dele. Falei: José, é agora. José não fica assim: ah, não quero não. Não, isso é errado, eu não vou fazer isso não. Você vê José fazendo isso em algum momento? Você, não, senta aqui do meu lado, deixa eu te explicar para você que a gente não pode fazer isso. Senta aqui, deixa. A mulher nua na frente. Você vê José fazendo isso, o que ele faz? Taca o pé, sai correndo, a ponto de a mulher puxar a capa e ele não está nem vendo o que está deixando para trás e sai correndo, porque ele sabe que ele não é forte o suficiente para ficar diante de uma tentação. E comigo não, eu sou José do Egito, nunca vai acontecer isso comigo, pode ficar tranquilo. Ele sabe que não é forte o suficiente, mas porque ele é humilde, reconhece que diante da situação ele não vai conseguir vencer isso, ele corre, Deus concede graça a ele, porque ele quer se aproximar de Deus. E o interessante é que qual que é a resposta dele? Em primeiro lugar, ele não fala assim: eu não quero pecar contra você. Ele não fala: eu não quero pecar contra Potifar, mas ele fala: eu não quero pecar contra o meu Deus. Percebe? A vontade dele de se aproximar de Deus faz com que ele se afaste da tentação, vinda, claro, de Satanás. Afasta dessa tentação, ele se aproxima de Deus por causa dessa humildade e ele recebe graça. Graça é aquilo que você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de Deus, e uma das coisas que a gente precisa de Deus é passar pela tentação. Está cheio de crente que pensa assim: eu sou forte o suficiente. De um lado então está aquela arrogância, aquela autossuficiência, de achar que José é fraco, fugiu, devia ter ficado encarado aquela tentação e mostrado que ele consegue, ele é forte o suficiente. E tem muita gente pensando assim. E de outro lado está aquela humildade e aquela dependência de Deus, de olhar para uma situação dessa e falar assim: eu não sou forte,
eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que Deus me conceda graça, sendo humilde, reconhecendo que eu não vou conseguir passar por isso e fugindo diante de uma tentação. Eu lembro que eu falei há um mês atrás, que com certeza você estava passando por algum tipo de tentação na sua vida. Isso é muito comum, os crentes passam por isso. Ainda mais faz um mês que a gente não se viu. Então, é muito provável que, tem gente que está na faculdade, escola, tem gente que... Eu sei que você tem muitos problemas, está vendo sua casa, quando você está sozinho, você passa por muitas tentações. Qual que é a sua reação diante da situação? É uma reação de arrogância, de autossuficiência, de ficar lá achando que, não, comigo nunca vai acontecer. Ou é uma reação de humildade e dependência de Deus? Eu entrei na faculdade em 2002. E aí eu fiz o primeiro ano, estudei o primeiro ano. Tinha um camarada lá na faculdade, eu não vou falar porque está sendo gravado, então quero preservar a identidade dele. Mas tinha um cara na faculdade que era transformista. Eu fiz faculdade de arquitetura, então você imagina que grande parte da turma era homossexual, tudo mais. Isso é normal no meio dos arquitetos lá. E um rapaz era transformista. Todo mundo sabe, transformista, de manhã ele era homem, à noite ele se vestia de mulher, vivia como mulher, fazia tudo que uma mulher fazia. Tudo bem? Estava lá, o camarada estudando, 2 turmas para cima da minha. Veterano já, terceiro ano, e eu no primeiro ano. Mais ou menos na metade do meu primeiro ano, ele parou o curso dele, sumiu. Nunca mais o vi lá naquele ano. Eu fui para o segundo ano, nada dele. Quando eu cheguei no terceiro ano, na metade do terceiro ano, ele voltou a estudar. E aí, como ele ficou 2 anos parado, ele caiu na minha classe. E aí ele caiu lá, eu vi de longe uma vez, era muita gente na classe, eu vi uma vez de longe, e passando, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, você viu o fulano de tal? Você viu que ele está de aliança no dedo? Eu falei, aliança no dedo, né? Hoje em dia, normal, né? Homem com homens. Não, parece que ele está frequentando uma igreja aí, e ele mudou, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou lá conversar com ele então. Eu falei, amigo, vem aqui, a gente nunca conversou muito bem, eu sabia o que você fazia, tudo, mas o que aconteceu com você? Ele falou assim para mim, Rafael, eu conhecia Deus, eu conheci Jesus Cristo, Ele transformou minha vida há 2 anos atrás, quando Ele parou a faculdade. Eu falei, mas por que você trancou? Ele falou assim, eu sei que se eu continuasse o curso e continuasse com as minhas amizades, eu nunca ia vencer as tentações. Sabe o que ele fez? Ficou 2 anos, trancou a faculdade, esperou esse pessoal se formar para voltar para a faculdade. Está aí um cara humilde que reconheceu e falou assim, se eu ficar flertando não, eu consigo andar com os meus amigos, todos homossexuais, porque agora eu sou diferente, eu não vou fazer a mesma coisa que eles mais. Ele olhou para uma situação dessa e falou assim, eu sou humilde porque eu não vou vencer, eu preciso fugir. Então, se for necessário eu ficar 2 anos, ele estava no terceiro, o pessoal chegou no 5º ano, se formou e ele voltou, falou, agora eu consigo estudar outra vez na faculdade, porque eu estou longe dessas minhas amizades. Está aí, um cara humilde. Última vez que eu o vi, depois da formatura, ele estava namorando uma menina, a menina sabia de tudo, o passado dele, o que tinha acontecido, aceitou e tinha transformado a vida. Mas percebe que é alguém que olha para uma situação e fala assim, eu não sou forte o suficiente para andar com eles e não lembrar do que eu fazia, e os desejos não somem da noite para o dia. Talvez você já conversou com gente que foi alcoólatra, que foi viciado em droga, que foi homossexual, e ele se converte e não é um estalo assim. O cara luta com isso, é a tentação dele, mas é humilde o suficiente para falar assim, eu não consigo, eu preciso fugir. E ele literalmente fugiu da faculdade, mas venceu aquela tentação. Então Jesus ensina aqui para a gente, em Mateus capítulo 4, na tentação dele, se eu quero de fato vencer a tentação. Lembra do primeiro encontro nosso há um mês? Obediência incondicional, depois prioridade da palavra, e agora eu devo resistir ao inimigo. Não é lutar, não é ficar entrevistando, não é fazer nada disso que vocês encontram, é foge, resista ao inimigo e o diabo fugirá de vocês. Outra vez lá para Mateus capítulo 4, podem voltar para lá. Eu sei que talvez você está passando por 2 momentos aqui. Ou você
está passando por momentos de crises diante de uma tentação e caindo vez após vez, tentando, mas eu sei que é muito difícil vencer alguns vícios, alguns hábitos que a gente tem, alguns pecados escravizadores, né, aqueles pecados de estimação, e talvez você está passando por isso. Talvez você fale assim: Rafael, eu estou lutando, mas parece que vira e mexe, vez ou outra eu caio no mesmo pecado. Parece que é difícil largar. E primeiro eu queria conversar com você agora nessa quarta lição que a tentação de Jesus nos apresenta. Porque qual que é o propósito, além daquela relação que a gente já viu com o batismo de Jesus, né? Lembra? No batismo de Jesus, Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Na tentação de Jesus, o diabo fala: Deus falou que você é o filho de Deus. Então, se você é esse filho de Deus aí, eu quero saber que tipo de filho de Deus você é. E aí Jesus mostra que tipo de filho de Deus ele era, habilitado realmente para ser o Messias, que iria nos trazer a salvação. Mas, mais do que isso, o propósito de 3 dos escritores, né, Mateus, Marcos e Lucas, terem registrado esse evento, é por causa de você que luta com tentação. É por causa de mim que luto com as tentações. E é isso que o autor de Hebreus vai ressaltar. Abram lá para Hebreus, nós vamos ver 2 textos de Hebreus, mostrando por que essa tentação está registrada aqui. Primeiramente Hebreus capítulo 2, depois Hebreus capítulo 4, um bem pertinho do outro aqui. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele, Jesus Cristo, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então, só para a gente entender um pouco esse versículo, antes de a gente entrar no 18, tá? Para que Jesus Cristo pudesse ser o nosso sumo sacerdote, você tem que lembrar do Antigo Testamento, que o sumo sacerdote era aquele camarada que entrava uma vez por ano, lá no lugar onde Deus habitava, no Santo dos Santos, e ele fazia ali uma oferta em prol do povo, para que o povo continuasse tendo seus pecados perdoados e fazendo parte da comunidade, da aliança ali que Deus tinha feito com eles. Tá? Então, para que os pecados do povo ali fossem lavados e redimidos, né, como uma figura de Jesus que ia vir, o sacerdote derramava o sangue sobre algo chamado propiciatório, a tampa da arca. E aí, o autor de Hebreus está descrevendo aqui: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Aquilo que o sumo sacerdote lá fazia, de derramar o sangue na tampa da arca, chamado de propiciatório, Jesus Cristo fez por nós de uma vez por todas. Ele derramou o seu próprio sangue como propiciação, usando essa linguagem. E aí agora ele pode ser esse representante de uma vez por todas. Agora, para isso, comecinho do versículo 17, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. E olha o versículo 18. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Percebe o porquê a tentação de Jesus aqui foi necessária? Agora, é óbvio, o autor de Hebreus não tem só aquele evento, mas aquele evento da tentação de Jesus talvez seja o ápice do que ele passou aqui na terra, sendo tentado em vários aspectos. Dá uma olhada no capítulo 4 de Hebreus, versículos 15 e o versículo 16. Eu vou ler a partir do 14, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha como a linguagem é muito semelhante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote,
que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Percebe a linguagem bem semelhante entre o capítulo 2, entre o capítulo 4 aqui, e algumas frases que chamam muito a atenção. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Próxima vez que você estiver sendo tentado e brigando com essa tentação e vira e mexe caindo, lembra, e esse quarto aspecto agora que a tentação de Jesus nos ensina, é que Ele pode nos dar consolo e esperança. A linguagem do texto aqui do capítulo 4 mostra alguém que, porque passou tudo isso sem pecado, ele não precisa ser consolado. Mas por causa que ele passou por tudo isso sem pecado, a gente vai ver o que esse sem pecado é extremamente importante, como o sem pecado é importante para a nossa mensagem. Mas como ele passou por tudo isso sem pecado, agora ele pode se compadecer de nós. Você não precisa, diante de uma tentação, olhar para o lado e recorrer ao seu irmão, embora uma prestação de contas ajude muito na tentação, é isso que o Tiago vai falar. Mas você não precisa recorrer a ele como alguém que vai fazer a propiciação por aquela luta que você está passando, alguém que vai realmente ser eficaz em te fornecer a ajuda que você precisa para vencer de uma vez por todas aquela tentação. Porque aquela pessoa, ela precisa da compaixão assim como você precisa. A gente precisa olhar para alguém que não precisa de compaixão. E essa pessoa que não precisa de compaixão é aquela que passou por todas as tentações que nós passamos, mas sem pecado. Você consegue imaginar Jesus passando por aquilo que você passa hoje? A gente tem a tendência de chegar e falar assim: Rafael, mas você não sabe o que eu passo lá na minha faculdade. Eu fiz faculdade, talvez eu sei um pouco do que você passa, eu não sei se são as mesmas lutas. Talvez você pense: Rafael, mas você já é casado. Eu falo assim: tá, mas eu já fui solteiro e continuo sendo homem depois de casado. Talvez você pense assim: Rafael, você não tem a família que eu tenho. Rafael, e a gente começa a elevar o nosso problema acima de qualquer outro problema e fala assim: não, a tentação que eu passo, você não está entendendo, é demais. E aí eu olho para o autor de Hebreus e eu encontro ele falando: alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Gente, eu confesso para você que às vezes eu não consigo imaginar Jesus passando por as mesmas tentações que eu passo. É difícil para a gente imaginar. Mas o texto está falando isso. Agora, é claro que ele não ficava sozinho à noite no quarto dele com internet, porque primeiro que ele não tinha nem casa onde repousar a cabeça, ele fala isso, não tinha quarto, não tinha computador e não tinha internet. Então é óbvio que ele não passou por isso. Mas a essência, ele passou, ele foi tentado em todas as áreas como nós somos tentados. A grande diferença, finalzinho aqui do versículo, e essa expressãozinha sem pecado, é uma palavrinha grega que dá a ideia de a parte do pecado. Como se fossem duas retas paralelas. Em uma está a vida de Jesus Cristo e a outra paralela a Ele. E reta paralela nunca se encontra, senão não é paralela. Paralela a Ele está o pecado. E Jesus passou por tudo paralelamente ao pecado, sem a mínima possibilidade dessas retas um dia se encontrarem. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote que a gente tanto esperava. Então, olhando para uma situação como essa de Jesus Cristo, se Ele, como nós, passou por todas as tentações que a gente passa, Ele pode agora nos dar consolo e nos dar esperança. E eu posso te garantir, a gente não passa por tentações tão grandes do jeito que Jesus Cristo passou. Porque talvez você nunca tenha conversado, posso te garantir isso, você nunca conversou com o diabo face a face.
Você nunca foi tentado diretamente com o diabo usando as palavras dele para conversar com você. Você nunca foi levado ao alto do monte e viu todos os reinos do mundo diante de você. Percebe que às vezes a gente fica preocupado com o que acontece no nosso quarto quando a gente está sozinho, sendo que Jesus foi levado no alto monte e dali o diabo mostrou todos os reinos do mundo para ele. A gente nunca foi tentado com a intensidade que Jesus foi tentado. Você nunca ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Eu sei disso. Você nunca ficou. Posso garantir, eu não conheço a maioria aqui, mas eu posso garantir que você nunca ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Mas a nossa ideia é falar assim, não é possível que Jesus passou por aquilo que eu passo. E eu te garanto, Jesus passou por muito mais tentação do que a gente passa. E a gente olha para a vida dele e a gente pode encontrar consolo e esperança. Então talvez você está passando por lutas, por dificuldades, por situações que você fala assim, Rafael, é demais para mim. E eu sei que é demais para você, mas não é demais quando você tem a ajuda de Jesus Cristo. O consolo e a esperança que só Ele pode dar. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Jesus não é aquela pessoa que, uma vez que Ele foi assunto aos céus, que Ele subiu, agora Ele está longe de nós, está distante, Ele está só lá esperando o dia para voltar, descansando de tudo que Ele fez. Hebreus fala, não é esse tipo de sumo sacerdote que a gente tem. A gente não tem um sumo sacerdote como o Antigo Testamento, que uma vez só por ano ele adentrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, e depois ele tinha que esperar um ano para fazer isso outra vez. Não! A gente tem um sumo sacerdote que passou por tudo aquilo que a gente passou, mas sem pecado. E porque ele passou por tudo isso sem pecado, eu posso me achegar a ele. E a expressão que ele usa aqui é muito linda. A gente pode se achegar, versículo 16, a gente pode se aproximar do trono da graça. Parece que a gente está diante dos pés de Jesus Cristo, clamando, sendo humilde, como o texto de Tiago fala. Eu falo assim, Jesus, eu não consigo passar por isso sozinho, por isso que eu estou aqui diante do teu trono de graça, mas com toda a confiança, porque eu creio que no nome de Jesus Cristo eu consigo passar por essa tentação. Não é sozinho, não é com as minhas forças. Jesus não vai falar assim, vai lá cara, agora você consegue, eu vou te dar uma injeção de moral. Não, é você reconhecer que você não consegue e diante do trono de graça encontrar misericórdia e auxílio nos momentos de necessidade. Então essa quarta ajuda que a tentação de Jesus mostra, eu queria direcionar exatamente para você, que talvez está aqui cansado de lutar com aquele pecado, cansado de lutar com aquela tentação. E você fala assim, Rafael, eu tento, eu começo a semana bem, segunda-feira eu estou bem, terça-feira eu estou bem, mas chega a quarta eu já caio, eu fico triste, é difícil para mim. E eu sei que é difícil, mas é mais fácil quando a gente está ao lado de Jesus Cristo. Então busque nele consolo, busque nele esperança. Aí você fala assim, tá, mas como eu faço isso? Porque isso parece algo muito abstrato. Como que eu busco a Jesus? Como que eu busco consolo? Como que eu busco esperança? Quando você quer buscar e conhecer alguém, o que você faz? Você procura informações sobre essa pessoa. Você quer saber sobre essa pessoa. Então procure na Bíblia situações que Jesus foi tentado. Procure na Bíblia como Ele pode te ajudar. Gaste um tempo lendo sobre a história de Jesus. Conheça Jesus Cristo. Se aproxime dEle. E Ele pode te ajudar a passar por esses momentos de tentação. Por fim, uma lição que a tentação de Jesus me mostra também, é para você que talvez esteja bem na sua vida espiritual. Mesmo lutando com tentações, isso não quer dizer, a tentação em si nunca é um pecado. José não pecou porque ele estava diante de uma tentação. Ele iria pecar se ele cedesse à tentação. Então talvez você está passando por situações, mas glória a Deus que você está vencendo essas tentações. Isso é muito bom. Esse é o objetivo de vida nosso. O objetivo de vida não é chegar e pensar assim, um dia eu quero parar de ser tentado. Isso não vai acontecer enquanto estiver aqui. Seu objetivo é ser tentado, mas eu estou vencendo. Estou aplicando tudo isso que está falando, estou lendo a palavra, estou em contato com Deus, estou lá em oração, estou prestando conta para os meus irmãos, para um cara de confiança, como o Tiago diz. Então, eu estou conseguindo vencer. E a minha última palavra é para você. Abre 1 Pedro capítulo 5.
versículo 8. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Agora 1 Coríntios, capítulo 10, e a gente encerra com esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 até o 14. Versículo 12 diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, a minha última palavra para você que fala assim: Rafael, graças a Deus eu estou num momento que eu estou conseguindo vencer essas minhas tentações. Eu tenho passado por lutas, por momentos de dificuldades, mas Deus está me dando vitórias diante dessa tentação. E eu digo com você, glória a Deus por isso, graças a Deus que Ele está te fazendo por passar por momentos assim. Mas mantenham a guarda alta. Não abaixem a guarda. A nossa tendência quando cai diante de um pecado, aí eu preciso ler mais a Bíblia, aí eu preciso ir mais na igreja, aí eu preciso buscar a liderança, porque eu estou caindo em pecado e está difícil. E quando a gente está bem com Deus? É nesse bem com Deus, se eu não continuar buscando mais ainda a Deus, eu vou passar por momentos ruins outra vez. Então o texto é muito claro aqui, que não vai sobrevir tentação que não fosse comuns aos homens, e Deus é fiel, Ele não vai permitir que a gente seja tentado mais do que a gente possa suportar. Agora, Ele não vai permitir se a gente seja tentado mais do que a gente possa suportar, quando a gente busca nele o escape. Quando a gente faz o que o versículo 12 mostra: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Se você está numa posição, num momento que fala assim: eu estou bem com Deus, e eu fico muito feliz por isso, mas mantenha a sua vigilância constante, não baixe a guarda. Então nesses momentos bem, não pense assim: agora eu não preciso tanto assim da Bíblia, eu não preciso tanto assim de decorar versículo, porque eu estou no momento bem. Isso é para aqueles que estão em pecado, que precisam de Deus. Não, agora que você precisa de Deus, agora que você precisa ser humilde o suficiente, se você julga que você está em pé, cuidado, tome muito, muito, muito cuidado para que você não caia. Lembra que a soberba precede a ruína. Então, você pode falar para mim: Rafael, eu estou em pé, graças a Deus por isso, mas cuidado, mantenha a vigilância atenta, alerta, para você não cair em tentação. E quando vocês forem tentados, busquem Deus, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então nós aprendemos 5 lições com a tentação de Jesus. O primeiro, a tentação de Jesus, aquilo que Ele passou, mostra para a gente que a gente tem que ter uma obediência incondicional a Deus. Esse tem que ser o nosso propósito de vida, obediência incondicional. Depois Ele mostra essa prioridade da palavra em nossas vidas. Se a gente não decorar a palavra, se a gente não entender a palavra, se a gente não estudar a palavra, foi essa ferramenta, esse foi o princípio que Jesus deixou para combater as tentações. Está escrito, está escrito, está escrito. Junto com isso, a gente precisa resistir ao inimigo. A gente precisa fugir das tentações como José fez. A gente não pode ficar brincando com o perigo. A gente precisa falar assim: afasta-se de mim, Satanás.
Quarta lição: Jesus Cristo pode dar consolo e esperança. Então, se você está passando por momentos de dificuldade, você está passando por momentos que fala assim: Rafael, está muito difícil a tentação, eu não estou conseguindo vencer. Volte-se para Jesus Cristo, porque é só Ele que pode ser o seu sumo sacerdote. Não é o pastor da igreja, não é o seu líder de jovens. É Jesus Cristo que pode ser o seu sumo sacerdote e te dar consolo e esperança para vencer as tentações. E por fim, mantenha-se alerta. Se você está em pé, cuidado para não cair. Dê graças a Deus por isso, dê glória a Deus por isso, mas busque em Deus um escape para as tentações, para que você não caia em pecado. Senhor, muito obrigado, Deus. A gente sabe que não deve ter sido fácil para Jesus Cristo, embora sempre sendo Deus, sempre sem deixar de ser Deus aqui na terra, mas o texto de Hebreus fala que Ele foi tentado em tudo à nossa semelhança. Como nós, Ele foi tentado em todas as coisas. E mesmo sem, totalmente à parte do pecado, sem essa possibilidade de cair, porque Ele não deixou de ser Deus, mesmo assim, não deve ter sido fácil para Ele. A ponto de Ele, no clamar ali: afasta-se de mim, Satanás. Ele reconhecia que não era papel dele ali ficar flertando com a tentação, mas se afastar e se aproximar da tua vontade, Deus. E esse é o nosso pedido para as nossas vidas. Que a gente possa olhar para isso que Jesus Cristo passou, para esse momento de angústia, para esse momento de sofrimento, de tentação, e encontrar nele, porque Ele foi tentado à nossa semelhança, porque Ele passou por tudo que a gente passou, que a gente possa encontrar nele o consolo e a esperança e a vitória diante dos momentos que nós somos tentados. Que a gente possa ser humilde o suficiente, não para lutar com as nossas próprias forças, mas para reconhecer que é só nos achegando ao teu trono de graça que encontraremos vitória diante das tentações, Deus. Que o Senhor me ajude e que o Senhor ajude a todos aqui na faculdade, nos momentos que estão com aqueles amigos, no trabalho, na rua, família, nos momentos que estão sozinhos, a lembrarem desse texto, lembrarem da tentação de Jesus, lembrarem dessas 5 lições, e que isso nos ajude a vencê-las, Deus. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.